Bem-vindos mais uma vez aqui um conteúdo do Ecoa PUC Rio. Hoje recebendo o Hugo Pierre, da Growth Tech. Acho que tem um conteúdo muito especial. Nosso tema é blockchain, contratos inteligentes. E eu vou começar perguntando, o que te leva, em vez de seguir essa onda de acabar com os cartórios, a trabalhar em conjunto com os cartórios, cara? Então, nós vimos uma oportunidade que tinha de trazer esse segmento do mercado que é tão importante para a sociedade, não deixa de ser importante. Costumo falar que todo cidadão precisa do cartório pelo menos para nascer e para morrer. Bom. Então, trazer esse segmento que é tão importante, ao mesmo tempo tão anacrônico, para o meio digital. Então, esse foi o nosso alavanca Grande principal. motivação. E é uma grande oportunidade, né? Sim, Acho que sim. hoje você talvez se encontre menos dificuldade do que antigamente, porque a realidade de que você tem que se tornar digital, acho que chegou, inclusive, nos cartórios. Chegou. A Growth Tech, no início, há 5, 6 anos atrás, quando nós começamos tudo, assim, o cartório nem nos recebia, na verdade. Então, hoje em dia, nós já temos, assim, não só os cartórios, como as associações, enfim, nos procurando, pelo menos para entender o que é o projeto. Esse jogo está mudando, né? Está começando a mudar. Que legal. E a tua história com contratos, essa área de jurídica não começou só com a Growth Tech, vem antes, né? Isso. Eu fiquei muitos anos numa empresa australiana chamada Recall, que é líder mundial aí no segmento de gestão eletrônica de contratos, de documentos, de workflow como um todo, né? E sempre esse segmento jurídico foi um dos segmentos mais alvo da empresa, assim. Na verdade, inclusive os primeiros tribunais do Brasil que tiveram os processos eletrônicos digitalizados, à época foram feitos pela Recall. Inclusive esse processo no Brasil começou no Tribunal de Justiça de Brasília. Eu tive o privilégio de fazer parte desse projeto. Foi o primeiro tribunal que teve os processos digitalizados. Enfim, incluídos dentro de uma esteira de workflow, de contrato eletrônico, de tramitação totalmente eletrônica, e foi um case bem interessante. E aí, quando eu vi esse movimento de blockchain surgindo, 2011 mais ou menos, que eu comecei a estudar esse assunto, 2012, eu vi que o negócio ia mudar muito a forma como o mundo transaciona. Então, eu decidi unir esse background que eu já tinha desse mercado com a nova tecnologia e criar alguma coisa que pudesse unir esses dois pilares aí. Mais do que só nascer e morrer, acho que as grandes empresas estão fazendo procuração, que foi tua motivação inicial, né? Exato. Começou tudo fazendo as procurações. Toda empresa, principalmente médio e grande porte, usa muito esse instrumento no dia a dia. E a gente começou com procurações. E aí começamos a mapear mais a fundo esse mercado e vimos que tinha uma relação muito íntima com o mercado imobiliário. Então nós fizemos uma engenharia reversa aí, fomos estudar o mercado imobiliário para ver se não tinha dor para resolver ali também. E, para nossa surpresa, vimos, apesar de ser um mercado que responde por 20% do PIB nacional, é um mercado que também é muito anacrônico. Ninguém diz que quando um empreendimento daquele de, 15 andares, apartamentos de 500, 600 metros, vendidos a milhões, aquele contrato foi assinado em papel, demorou dias e dias para tramitar, para processar, etc, etc. Então, nós viemos para a esteira do imobiliário justamente para poder fazer um case integrado. E você me contou uma coisa que para mim foi uma grande surpresa, que é quanto representa para os cartórios esse mercado imobiliário, né? 80%, 70%, 80%. Impressionante, né? E bastante ainda analógico, totalmente. Não informatizado e uma cadeia complexa, né? Envolve várias etapas. Às vezes a gente pensa só na compra e na venda, mas isso começa muito antes. Muito antes. Começa no stand, né, de vendas. Então, quando o incorporador vai lançar o empreendimento, ele trabalha o próprio stand de vendas e o anacronismo nasce ali dentro. Para você comprar um imóvel, como eu disse, numa cifra como essa, você geralmente preenchia, né, uma ficha em papel, deixava um cheque calção ali como sinal daquela compra. Depois de 20, 30 dias, o call center da incorporadora te ligava para dizer que foi aprovado ou não foi. Enfim, era uma esteira realmente muito longa, né? Ainda é, porque é agora que nós estamos chegando no mercado para poder mudar, mas ainda tem muita coisa para fazer. E te provocando aqui, começa no stand não, né? Começa talvez antes, comprando terreno, exato, arrumando recursos aí, financiando o empreendimento. Exato. E vocês estão olhando para essa cadeia completa. Cadeia completa. O nosso processo ele começa na compra do terreno e termina na constituição do condomínio. Então, o incorporador consegue, teoricamente, comprar o terreno através de um contrato eletrônico, providenciar os alvarás e licenciamentos para aquela obra, para aquele empreendimento também através da plataforma. Essa é a funcionalidade que agora a gente está trabalhando com mais afinco. Depois, ele registra o memorial da incorporação, que já é um primeiro contato que ele tem com o cartório. Depois vai para o banco, para obtenção do crédito imobiliário. Depois volta para o cartório para a efetivação da escritura e do registro do imóvel. E termina numa agência digital para a gestão de condomínios. Então, cumprimos aí todo o ciclo envolvido na cadeia de incorporação. Quando você fala aí, eu reparo, banco envolvido,
a incorporadora, cartório não só de notas, né? Cartório de registro de imóveis. imóveis. Administrador de condomínio. Bem o que eu entendo, assim, o conceito de ecossistema. Vários entes aí colaborando, interessados, cada um com o seu resultado de negócio, mas precisam trabalhar juntos para que você possa ter a segurança jurídica aí do processo. Por isso que esse tanto de cabelo branco, né? Você realmente coordenar esse tanto de ator diferente dentro de um mesmo ecossistema, e não é... É talvez hoje o nosso principal desafio. E como é que tem sido isso? Você falou aí de contrato eletrônico. Como é que isso nasce? É um contrato físico que é digitalizado, é registrado em blockchain? Não. Ou esses contratos estão acontecendo de fato 100% aí, digitais, código digital, né? 100% eletrônico, tudo em código, tudo programado. Na verdade, são contratos... nós criamos um modelo muito parecido, um white label, né, parecido com cada mercado. E o próprio usuário, o próprio comprador, o próprio vendedor de casa, do trabalho, do Caribe, onde quer que esteja, ele começa ali a transação. Então, ele preenche campos, aqueles campos geram uma minuta, e aquela minuta segue toda a esteira que ela precisa seguir. E como é que funciona? Como é que você gerencia? Assim, entra um cartório novo, você cria uma minuta nova, uma minuta para todos? Como é que funciona? Ou é incorporadora? Então, a rede, ela já tem... Nós temos uma política de governança da rede e que ela já tem algumas diretrizes para cada ator entrar na rede, né? Então, um dos pré-requisitos é que ele minimamente concorde com a estrutura que já existe. Ele tem toda a liberdade de sugerir novos termos para aquela política. Mas o conceito de rede, no nosso projeto, ele é tão forte que ele pode sugerir novos itens para aquela política, mas ele tem que convencer os atores com a mesma competência que ele de que aquele termo faz sentido naquela política. Pô, bem legal. Mais do que só a rede, o consenso dessa rede... O consenso da rede muito bem amarrado entre eles próprios. Os próprios cartórios criam as regras dos smart contracts, os próprios incorporadores criam a deles, os próprios bancos, enfim. E como é que funciona? Não deve ser fácil mediar isso. Cartório querendo criar exigência para gerar custos extras. Como é que você tem visto esse... Talvez se eu não estivesse operando com esse modelo, nós já tínhamos uma rede muito maior. Muitos atores não fazem adesão à rede por esse conceito da política de governança única. Então, mas nós preferimos talvez ter menos atores, mas um trabalho coordenado, do que eu simplesmente trazer essa burocracia que existe no mundo físico para o mundo digital. Isso é o que nós sabíamos que não queríamos. Não é... Cartório exigindo aí certidão com 30 dias emitida. De óbito, né? De óbito, o cara morre 2 vezes. Morre 2 vezes, pô, o cara morreu uma vez, agora tem que ter outra de 30 dias de emissão, então esse tipo de exigência... Isso é bom para ganhar eficiência também, Exato. Né? E mostrar que a função dele não é burocratizar, mas é destravar a burocracia. E você observa muita diferença dos cartórios do Rio de Janeiro, São Paulo? Você soube que você está indo para Sergipe também? São mundos diferentes, parece que são países diferentes, assim. Cada estado que nós estamos aí percorrendo nesses últimos tempos, que são vários, você lida com uma realidade diferente. Eu estou muito impressionado com o Nordeste brasileiro, o nível de discussão está muito madura lá, Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco, para citar alguns. O tema blockchain em cartórios, blockchain no ecossistema de governança pública, assim, está muito maduro. Rio e São Paulo acabam sendo os maiores mercados, consequentemente onde temos maiores resistências também. E o Sul, que é onde nós estamos vindo, que assim, não tem uma posição ainda muito concreta sobre essa temática, mas são mercados que também estão dispostos a observar e tentar entender como é que isso vai se desdobrar. E quando você fala dessa rede, quantos cartórios hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já estão nessa rede já que estão constituindo? Estão com mais de 30 cartórios. Eu acho que fala mais de 40 cartórios ao todo. Pô, muito legal. Trabalho de convencer, agora estou começando a entender esse cabelo branco aí. Não deve ter sido fácil, mas está gerando muita eficiência. E qual é o volume que você imagina aí de transações? Como é que vocês têm percebido já o uso de fato aí dessa tecnologia? Assim, o volume de transações cresce a cada dia e o mais impressionante é o número de empresas, de instituições, pessoas jurídicas principalmente, que nos procura se você não faz isso ainda na rede, esse serviço você não faz, por exemplo, as escrituras declaratórias, tem milhares de tipos, assim, para cada situação tem um tipo. Nós não temos isso ainda na rede. Mas tem uma demanda latente para poder ampliar o ecossistema e não ser um ecossistema só voltado ali para o mundo imobiliário e mais procurações, mas para que abrangir toda a gama de serviços que o cartório presta hoje à sociedade. Mas dando um número aí, qual é o volume mensal aí de 700 mil transações mês. Pô, que legal, cara. Muito bom. Então nível. já é algo real aí sendo utilizado na prática e criando outros nichos aí, né? Imagina quando agora esse desafio dos bancos vai abrir uma
Uma gama grande. Os bancos, eu acho, as prefeituras, toda a parte dos alvarás... Você tá achando ruim o cartório, hein? Você vai ficar animado, hein? Toda essa parte, ela fica dentro da caixinha da prefeitura ali, então eu acho que quando isso daí realmente estiver totalmente integrado, o negócio vai... E aí, pegando um tema que para mim é muito importante e relevante, que a gente tem pesquisado bastante, quando você fala de assinar contratos aí nesse ambiente digital, como é que você tem tratado a questão da identidade, né? A identificação, o CP Brasil, só o CP Brasil unido a outras coisas? Fala um pouquinho pra gente. Então, essa foi sempre a nossa principal preocupação, talvez esse é um dos motivos pelos quais nós estamos adotando um framework permissionado, né, enquanto blockchain, que é o Hyperledger, é de trazer a identidade daqueles atores, daqueles entes que estão transacionando à tona. Então essa foi... Quando eu comecei a conversar com o primeiro cartório, eu me lembro que a pessoa falou, olha, uma coisa que não pode ser falha, a identificação. Então, eu fiquei muito tempo debruçado em como fazer esse ente se identificar no mundo virtual e que fosse uma identificação segura. Então nós chegamos ao conceito de uma identidade digital criada na própria rede, onde nós usamos algumas APIs para validação de dados, não só de dados cadastrais, mas dados faciais também, biométricos. E esses dados são validados em bancos de dados, em órgãos do governo, né? Então, não é a GrowthTech validando, não é o cartório X ou o cartório Y validando, muito pelo contrário, são entidades do governo que têm ali algum tipo de informação do cidadão em seu poder que faz a validação da identidade. Uma vez a identidade criada, o ator teoricamente está apto a transacionar, e aí depois no momento em que ele tem que assinar aquele ato, mais uma vez ele tem que provar a sua identidade. E aí ele insere alguns dados para confirmar a identidade digital que ele criou e ele usa um certificado digital baseado na infraestrutura de chaves públicas do Brasil, na ICP, que é o modelo que hoje é mais aceito enquanto mecanismo de assinatura. Só que nós estamos, assim, não estamos totalmente convencidos de que esse seja o modelo mais seguro. Então, estamos começando a olhar outras possibilidades de substituir. Esse é um modelo antigo, né? Um modelo a ser revisto, repensado, exato, reimaginado. Acho que a gente tem um campo aí muito rico. Quando eu digo seguro, não é da forma pejorativa, muito pelo contrário. Como você bem colocou, né? É um mundo... talvez tenhamos algo mais atual para poder propor e utilizar enquanto mecanismo de assinatura. Muito bom, cara. E o que você está vendo aí para o futuro? Construção, está sempre pensando coisas novas. Então, assim, não para, né? Quando você começa a trabalhar com tecnologia e vê alguma coisa tomando forma, a cabeça vai longe. A nossa ideia é ampliar esse ecossistema, que ele não seja só um ecossistema voltado para o mercado imobiliário, mas que seja um ecossistema voltado para o mercado como um todo. Eu costumo dizer que a nossa ferramenta é uma ferramenta de contrato eletrônico em blockchain. E eu acho que isso serve para tudo. Adicionando aí na tua colocação com o viés da fé pública. Da fé pública, usando essa rede de cartórios, que acaba não sendo o viés de muitas soluções mais desintermediadas. Exatamente. Então eu vejo uma ampliação desse conceito para o mercado business como um todo. Literalmente digitizar esse processo de contratação no mercado empresarial como um todo. Então, contrato em papel e etc., essa barreira que a gente quer transpor. Muito bom. Mostrar para o mercado que o contrato digital é seguro, é transparente, traz mais segurança, enfim, é melhor gerenciável e tem todo aquele benefício que o digital proporciona. Muito legal. E para não deixar de entrar um pouco também no tema técnico, como é que tem sido essa experiência com o Hyperledger, a infraestrutura IBM, como é que você tem visto isso aí? Assim, nós gostamos bastante do framework, né? Como você bem colocou, nós fazemos parte do programa Startups da IBM há muito tempo, na verdade, desde o início da nossa startup. E a IBM ela criou o IBM Blockchain Platform, né, que é uma forma que eles trouxeram de tornar mais amigável o trato com o Hyperledger. Então tem sido um aprendizado muito grande. Por incrível que pareça, agora, recentemente, nós estamos integrando o próprio consórcio do Hyperledger, né, cuja sede fica nos Estados Unidos. Eles mesmos nos convidaram, porque para uma startup o consórcio não é barato, né? Alguns mil reais aí de dólar, alguns $1.000 por mês, mas eles têm lá uma cota dentro do consórcio que é justamente destinada a startups que estão usando o Hyperledger de forma exitosa. Então, agora, se eu não me engano, no início de novembro, nós vamos fazer parte diretamente do consórcio também. Pô, que interessante. E falando um pouquinho do conceito, né, você usar o blockchain como um serviço, né, sendo oferecido aí dentro da cloud para facilitar um pouco da gestão da infraestrutura,
que sempre, quem é da área de desenvolvimento gosta muito de desenvolver, mas não gosta muito de cuidar ali do maquinário, né? Não. Essa é uma grande vantagem, torna a solução muito mais escalável e, enfim, é muito mais fácil de ser implementada, muito mais fácil de ser integrada com outros casos. Então, acho que não tem como fugir desse modelo de infra que a gente adotou. Pô, muito legal. Sempre bom ver a gente uma startup assim, trazendo novidade, contando, e olhar um case em que a gente já tem números aí de coisas em execução, e com um olhar diferente, às vezes, das propostas mais anárquicas. Eu gosto de provocar a transformação digital em cenários tradicionais, porque eu acho que isso também é muito relevante para o ganho de eficiência, menor desburocratização do país, né? Acho que isso é um tema importante. Né? E é o que eu falo, assim, eu também eu costumo falar que eu apanho dos dois lados. Eu apanho do lado de quem nos vê como ameaça e apanho do lado dos colegas de tecnologia que, não, você está usando uma tecnologia que nasceu para desintermediar, você está mantendo a intermediação. Eu não vejo como uma manutenção da intermediação. Eu vejo como uma manutenção de algo que é imprescindível para que aquela transação tenha uma validade ali fora, né? Então, eu penso que a blockchain vai sim desintermediar uma série de relações, mas tem uma série de relações que ela vai aprimorar. Eu não consigo ver alguns cenários totalmente desintermediados. Eu consigo ver eles melhorados, mais eficientes, mais rápidos, mais transparentes, mais seguros. Mas totalmente inexistentes eu não consigo ver. Bem legal. E como é que você tem percebido a visão governamental aí sobre essa desburocratização? É outra coisa que eu também está me impressionando, como está crescendo essa adesão. Li hoje, se não me engano, foi ontem, que a Receita lançou a sua plataforma, né, o B-Connect, se eu não me engano. Fiquei bem entusiasmado com isso. A Receita Federal, se eu não me engano, já tem 4 ou 5 portarias na área de blockchain, inclusive uma para tráfego de dados do CPF. E lá em Brasília, o pessoal da comissão da Secretaria de Desburocratização, Modernização do Estado, Governo Digital, tem trabalhado muito também nessa temática. Então, eu penso que em 5 anos, no mais tardar, nós, principalmente no Brasil, nós vamos ter cases aí bem parrudos da tecnologia blockchain dentro do governo. Sem dúvida, temos que começar a construir isso hoje, experimentar. Para que lá na frente esteja mais maduro. Avançado. Eu acho que o Brasil tem um potencial de se posicionar no cenário global frente a essa tecnologia muito relevante. Muito relevante, muito. A nossa sociedade, como ela se apresenta e sempre se apresentou desde a história, eu acho que tem todos os requisitos necessários para se aplicar uma tecnologia como essa, né? Algo que te promove transparência, te traz segurança, te promove confiança, enfim, eu acho que é tudo que nós sempre precisamos. Pô, excelente. Queria te agradecer aí por ter participado com a gente nesse bate-papo e te convidar aí a fazer uma mensagem final aí. O que você deixaria de recado aí para quem está assistindo a gente? Não, o recado que eu deixo primeiro eu agradeço a PUC, é sempre muito importante estar dentro da academia, né? Apesar, no dia a dia, essa missão empreendedora, ainda mais quando você é uma startup, chama um Veja multiuso, né? Faz de tudo. Às vezes você não consegue estar muito próximo de dos atores, de outros atores também que são relevantes. Mas eu sempre valorizei a questão da academia, nunca parei de estudar, desde que eu me formei sempre foi especialização atrás de especialização. Então, o recado que eu deixo é literalmente para que consigamos unir esforços, mercado, academia, startups, enfim, em prol do benefício da sociedade. Em como vamos usar esses esforços, como vamos usar essa tecnologia que está na nossa mão em benefício da sociedade, como que nós vamos melhorar a vida na sociedade. Eu acho que esse em momento nenhum nós pensamos em ganhar dinheiro. Eu acho que isso não é o propósito inicial, é literalmente a consequência. Sempre fomos movidos por como vamos melhorar, como vamos fazer isso aqui de uma forma diferente, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais adequada. Excelente, cara. Agradeço novamente, acho que foi super rico. Eu que agradeço. E convido a todos aí a continuarem acompanhando os conteúdos que a gente tem publicado. Não deixe de se inscrever no canal e seguir para serem avisados dos novos conteúdos. Obrigado. Obrigado, pessoal.